querido aluno, minha querida aluna, papai, mamãe, vovô, titia, todos vocês que estão assistindo TV Iracha Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, vocês se recordam do nosso conteúdo trabalhado na aula anterior? Nós estamos trabalhando os números fracionários e hoje a gente vai dar continuidade. Hoje eu trouxe para vocês a forma fracionária destes números racionais, porque nós sabemos o conjunto dos números racionais, ele é formado tanto pelos naturais, inteiros, fracionários, decimais, dízimas, etc. Ok? Vamos então agora. Para início, eu trouxe uma história super legal. Assista esse vídeo e aprenda um pouquinho da história das frações. A história das frações. No dia a dia é muito comum nos depararmos com situações em que a divisão é necessária. E a história nos mostra que essa necessidade vem de muito tempo atrás, de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, lá no Antigo Egito. No Antigo Egito, existia constante necessidade de demarcar terras. Isso ocorria porque nas épocas de cheia, de junho a setembro, as margens do rio Nilo derrubavam as cercas de pedra e parte do terreno de alguns agricultores era invadida pela água. Como os agricultores perdiam parte de suas terras, foi preciso inventar um método para saber quantas partes de seus terrenos eram perdidas, para que cada agricultor não fosse prejudicado na hora de pagar seus impostos ao faraó. Mas a necessidade de medir os campos no Egito é relatada por Heródoto, um filósofo grego do século V a.C. Segundo ele, sempre que o rio Nilo inundava, era necessário determinar a quantidade de terra que os agricultores perdiam, uma vez que deveriam pagar uma taxa ao rei Sesostris III, que deveria ser proporcional à taxa imposta antes da inundação das terras. Diante disso, o faraó enviava seus estiradores de corda, ou também conhecidos como esticadores de corda, para examinarem e determinarem com uma espécie de corda a extensão exata da perda, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Havia uma unidade de medida assinada na própria corda, onde as pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Por esse motivo, eles eram conhecidos como estiradores de cordas. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida por eles, dificilmente cabia um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Assim, surgiu a necessidade de criar um novo tipo de número. Foi por essa razão que os egípcios se viram na necessidade de criar um número fracionário, ou seja, a fração. Por exemplo, se a gente pega uma corda inteira, a gente tem aqui o número inteiro 1. Mas, e se pegarmos a metade dela? Teremos 1 sobre 2, onde o 1 vai ser o numerador e 2 as duas partes iguais em que essa corda foi dividida. E se dividíssemos essa corda em 4 partes iguais, teríamos a fração 1/4, onde o 1 é apenas um pedaço dessas 4 partes que a gente dividiu essa corda. Como é interessante a necessidade que o ser humano tem. E a partir da necessidade, a invenção, a criação dele, não é mesmo? Exato. Depois de assistir aqui a história, vamos agora à ideia de fração como parte de um todo. O que eu trouxe para vocês? Um inteiro. Porque fração é divisão. E assim, agora nós vamos dividir este inteiro. Quando eu divido esse inteiro em duas partes, cada parte é chamada de 1/2, certo? Representada por 1/2. E quando eu divido em 3 partes iguais, cada parte é chamada de 1/3, 1/3, certo? Aqui, no último exemplo, eu dividi esse inteiro em 4 partes e eu colori 3 partes para mostrar para vocês que nós temos 3/4. Então, a ideia de fração como parte de um inteiro, de um todo. Vamos observar aí. Alguém pediu uma pizza? E eu chamei aqui o pessoal lá da Pizza Sabor Infinito, já que nosso conteúdo é infinitamente gostoso, não é? Assim como nossa pizza. Que pizza deliciosa. Tem alguém com fome aí? Eu espero que não, porque senão não vai haver aprendizado. E nessa pizzaria, veja bem o que acontece. Todas as pizzas são divididas em 8 pedaços. E 8 pedaços iguais para ninguém reclamar que comeu mais ou menos, não é?
Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Ainda bem. Então vejam aqui a pizza. Quantos pedaços ela tem? 8 pedaços. Quantos pedaços foram retirados? Vamos observar. Aliás, quantos pedaços ela tem agora não é o que ela tinha antes de ser comida. Foram comidos quantos e quantos restaram? Vamos descobrir? Se ela foi dividida em 8 e faltam 3 partes, que fração eles não conseguiram comer? As que sobraram. E se nós contarmos, nós teremos um total de 5 partes das 8 partes, correto? Assim, a gente aqui descobre que fração da pizza Antônio e a namorada comeram. Os dois juntos comeram qual fração? A que está faltando aqui. 3 partes de 8, ou seja, 3/8. E que fração da pizza sobrou? Vemos aqui pela imagem que sobraram 5 pedaços, 5 de 8, 5/8. 5/8, perdão. Vamos aqui aos termos das frações. Vejam aqui, por exemplo, esta imagem que eu trouxe, ela está dividida em 7 partes e destas 7 partes, 5 estão coloridas. A fração seria 5/7. O 7 é o denominador. Ele indica o número de partes que o inteiro, que o todo foi dividido. E o 5 é o numerador, que indica quantas partes foram coloridas, vendidas, comidas, vai depender do contexto da situação em que está sendo trabalhado. Aqui, o que está representado, escrito para vocês, o que eu acabei de dizer, o conceito de numerador e denominador. Continuando, vamos para a leitura de frações. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada da forma direta, já a leitura do denominador segue algumas regras. Vamos ver aqui. Quando nós tivermos no denominador 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós vamos ler da seguinte forma: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E aí? E quando a gente tiver o denominador 10, 100, 1000, 10.000, como nós vamos ler? O número é da forma direta, em cardinal, o numerador quer dizer. E o denominador nós vamos ler décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Aqui, continuando, nos outros casos onde o denominador da fração não for 2 ao 9 e não for 10, 100, 1000 e 10.000, a gente vai ler o numerador de forma cardinal e em seguida o denominador também, só que é acrescido da palavra avos. Por isso aqui 7/11 seriam 7/11 avos. E para a gente praticar essa leitura, eu trouxe um excelente jogo para vocês. Bora lá trabalhar com o jogo e fazer a leitura dessas frações? Então vem aqui comigo. Vejam bem, nós temos aqui uma coluna, 2 colunas, aliás, com frações. E aqui à direita nós temos a leitura dessas frações. Eu vou mostrando aqui para vocês e você de casa pode ir lendo, tentando ler estas frações e verificando se compreendeu como se faz a leitura. Então, 1/10, como se faz a leitura? Lembra o denominador 10? Nós lemos 1/10. Vamos levar 1/10 até lá? Então, vou levar 1/10 aqui e posicionar. E agora, 6/10. O 10 nós já sabemos que é décimo. E o 6 a gente lê de forma cardinal. Portanto, nós temos aqui 6 décimos, não é mesmo? Vou também posicionar aqui na expressão 6 décimos por extenso. E aqui, 1/7. Como que a gente lê? A gente lê o 1 em forma cardinal, não é mesmo? E o 7 a gente lê sétimo. Muito bem, você de casa que disse que seria sétimo. E vou posicionar esse 1/7 lá no lugar. E este número? 9/9, que significa um inteiro. Significa um inteiro. Onde nós temos o 9/9, que seria leitura cardinal e depois, como seria? 9 nonos, muito bem. Nós temos aqui 9 nonos.
vamos posicionar o 9/9. E este outro? Leitura cardinal e depois em forma decimal. Então, nós temos 10 décimos. Excelente! Tenho certeza que você de casa está aí lendo com maior naturalidade essas frações. E 1/2, como que a gente faz a leitura? 1 de 2 partes que foram divididas, portanto, 1/2. Isso mesmo. 4/7, como seria? 4, nós já trabalhamos o 7 no denominador, que seriam sétimos, então 4/7. E agora apareceu uma situação diferente, o 19 no denominador, quando não é 10 e nem do 1 ao 9, o que a gente tem que acrescentar? Você se lembra? 7, o quê? 19 e a palavra acrescentada, avos. 7/19 avos. Certinho? 9/10. Tá ficando cada vez mais fácil porque a gente está treinando, não é? Praticando. 9/10, então, 9 décimos. Será que nós temos 9 décimos? Vamos posicionar aqui. E este aqui, 2/8. 2, o quê? Muito bem, para quem respondeu aí comigo, 2/8, professora Fabiana. Vamos colocar o 2/8 lá no lugar. 1/9, o 9 a gente já trabalhou, então 1/9. Vou levar até lá no 1/9, hein? E aqui, 3/5, o que seria? Professora, tá tão fácil, foi o primeiro aí, ó, 3/5. 5/20. Como que a gente posiciona? 5, 20, o quê? 5/20 avos. Nós temos aqui 5/20 avos. Vamos posicionar 5/20 avos. E aqui agora, 1/4. 1/4, exatamente. Excelente, pessoal. Vamos finalizar. 7/7 seriam, então, 7 sétimos. Tem aqui bem tranquilo. 2 metades, não é certo? 2 metades, então, que seria 1 inteiro, 2 meios. Vamos posicionar o 2 meios. 11/14. Lembra do 14, que não está até o 9, nem é 10, 100 mil? Então, 11/14 avos. Tem aí? Tem, professora. Tá aqui no começo. Posicionamos. 2 sétimos. A gente já viu o 7, que é fácil de fazer a leitura. 2 sétimos. 20, o quê? 20, 50, acrescido da palavra avos, então 20, 50 avos, certo? 8 com a barra e o 10, então só sobrou aqui pra gente 8 décimos. E eu tenho certeza que nós estamos de parabéns, acertamos todos. E você aí de casa também fez a leitura correta destas frações. Agora, eu acho que eu vou me saborear com essa pizza. É claro que não com essa de mentirinha, né? Porque a professora trouxe aqui para vocês. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o assunto de frações. Esse início, essa leitura de frações, aguardo vocês na próxima aula e até mais.